Oi pessoal, tudo bem? Diego da DR Bonsai. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre a jabuticaba, né? Sobre o bonsai de jabuticaba. Quero mostrar para vocês alguns exemplares que a gente tem aqui e em específico esse que é da minha coleção, é uma jabuticabeira híbrida. Ela tá com frutos. Eu quero falar um pouquinho sobre a adubação e o cuidado que eu tenho com ela, né? Ela é uma jabuticaba de mais ou menos 20 anos de idade, né? Ela foi tirada do chão, depois levada para um pote. Com o tempo eu fui reduzindo a raiz, reduzindo o tamanho dela e agora ela está num vaso definitivo, né? A adubação que a gente usa nela é adubação química, tá? A gente usa o osmocote para adubação, que são essas bolinhas aqui, ó. É uma adubação de liberação lenta, então ela dura mais ou menos na planta assim em torno de 3 a 6 meses, tá? A adubação dela eu faço durante o ano todo. Tá? O pessoal tem bastante dúvida sobre o inverno. A adubação do inverno na jabuticaba também é mantida. Eu mantenho aqui no viveiro, só eu reduzo um pouco a quantidade dela. Agora na época de frutificação e brotação, a adubação é bem generosa, tá? Me perguntam bastante sobre a jabuticaba, se a frutificação dela acontece só nessas bem grandes, né? Então assim, não, tá? A jabuticaba híbrida, que é o caso dessas duas aqui, de mais ou menos 14 anos, né? Também acontece, tá? Então esses exemplares menores que a gente tem, não todos, tá? Eu estou falando especificamente desses dois aqui, eles já frutificam. Então a idade média deles, 14 a 15 anos, tá? São plantas que vieram de semente, mantidas no chão por um tempo e depois transplantadas para o vaso, tá? A adubação delas é a mesma que eu uso na minha maior aqui, adubação química. Só claro, né? O vaso é menor, a planta é menor, então eu reduzo um pouco a quantidade dela. A questão do sol, tá? O pessoal pergunta se pode ter o bonsai dentro de casa. Não é o ideal, tá? Primeiramente já não é o ideal. O bom para você manter um bonsai saudável é ter ele em ambiente externo, tá? Para quem trabalha, quem mora no caso, em apartamento, pode manter ela assim em sacada, varanda e caso não tenha um espaço fora, perto de uma janela que tenha sol, né? Incidência de sol. O mínimo de sol por dia para você manter ela saudável, 2 a 3 horas, tá? Mais que isso é ótimo, tá? Se puder dar mais sol que isso, aqui no viveiro, por exemplo, a gente tem a jabuticaba com 7 horas de sol por dia. Claro que a gente tem o sombrite, né, que ajuda bastante a questão do sol forte, porque queima a folha, mas o sol para ela é ótimo, tá? Faz ela frutificar melhor, faz ela brotar melhor, né? Uma planta fica mais saudável. A questão de quem também tem em casa, no caso perto de janela, cuidar com o vidro, tá? Então assim, a distância do bonsai, e esse eu falo para todas as espécies, né, mas em específico da jabuticaba, fica mais ou menos 1 metro, 1,5 metro do vidro, senão ele vai estar queimando as folhas dela, tá? A rega, então aqui o bonsai de jabuticaba aqui no viveiro recebe agora no verão de 1 a 2 vezes de rega por dia, tá? O vento ajuda bastante a secar, o sol seca bastante o substrato, então a gente vai acompanhando o substrato, quando ele estiver seco a gente rega, né? Então assim, para quem vai ter em casa e tal, que consegue dar uma olhadinha no substrato, se ele estiver úmido, aí você pula a rega, tá? Até eu posso mostrar aqui, ó. Ele tá úmido agora. Então, nesse caso aqui, a gente não vai regar, né? Choveu ontem aqui, então o substrato tá úmido. Hoje ela não precisa de água, tá? A questão do problema da rega é o seguinte, o pessoal às vezes esquece de regar o bonsai. Como ele tá retido num vaso pequeno, né? A rega é muito importante, é uma das funções mais importantes que a gente tem que preservar, né? Para manter um bonsai saudável. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o cultivo do bonsai, específico hoje da jabuticaba, pode estar chamando a gente, mandando uma mensagem e tal, que a gente vai estar respondendo, tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado.